Muitos milagres têm acontecido na nossa campanha. Amém, irmãos? Muita gente tem sido abençoada. E hoje nós vamos ter um testemunho. Cadê o Felipe e o Gentil? O Gentil está vindo com ele porque foi um intercessor, né? Intercessor fiel no período que ele atravessou o vale da sombra da morte. Mas o Senhor o resgatou. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir o testemunho dele. Fica à vontade, viu? Você está na casa do Pai. Essa é a sua família. Boa noite. Paz do Senhor. Bom, queria começar falando que há um tempo atrás eu vivi bastante tempo da minha vida no crime, né? Eu traficava e minha família sempre intercedendo por mim, mas eu estava com o coração endurecido, nunca dei valor a eles, valor a Deus. E uns 3 meses atrás eu estava preso, né? Fui preso por tráfico de drogas e pela quantidade de droga que eu fui preso era para ter ficado muito tempo preso. Meu alvará tinha sido negado já, mas minha família vindo aqui na igreja intercedendo, os pastores. De repente, eu lá, dentro da cela, foi umas 11 horas da noite, chamaram meu nome e eu fui solto. Sendo que meu alvará já tinha sido negado e concederam um outro alvará do nada. E agora eu estou aguardando em julgamento, mas no nome de Jesus vai dar tudo certo. Pode aplaudir o Senhor. Deus é fiel. Aleluia. E você, Gentil, que teve... Para quem não sabe, o Felipe é irmão da Raíssa, aqui da igreja. E ela teve um tempo de muita apreensão, medo, né? Sem saber o que iria acontecer dentro dessa situação. Mas na campanha Jerusalém, terra que mana leite e mel, essa família intercedendo, Deus pôde fazer esse milagre. Amém? E você, Gentil, fala pra gente, você que passou esse período com a sua esposa, intercedendo pelo seu cunhado e viu esse milagre. Conta pra gente como é que foi isso. Só da igreja com a paz do Senhor. Boa noite. Não tenho nem palavras assim para falar, expressar o que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha esposa, na vida do meu cunhado, na vida da minha sogra também que está ali atrás nos acompanhando. E assim, foi uma batalha espiritual e carnal também muito grande, a Raíssa sofrendo muito. E, consequentemente, a gente é uma só carne, eu também sofria. E a gente tinha desavenças dentro de casa, no casamento, ainda com as situações, ela estava com o psicológico muito abalado, o irmão dela está preso. A gente nunca espera isso acontecer dentro da nossa casa, mesmo que a gente tenha uma pessoa que está andando pelo caminho errado. E, de repente, eu trabalho por escala, eu estava trabalhando meia-noite. Eu peguei numa escala de meia-noite às 6 da manhã, tinha me apresentado, estava saindo para trabalhar, lá para ir para a área para trabalhar. Minha mãe me liga: Júnior, você sabe quem está aqui em casa? Não, mãe, o que está acontecendo aí? Você não sabe quem está aqui? Eu falei assim: não, mãe, não tenho a mínima ideia. É o Felipe que está aqui. Eu falei: mãe, para com isso, mãe, para de brincar. Ela: não, Júnior, é o Felipe que está aqui. Tô te falando que ele. Eu falei assim: mãe, como que ele está aí? Ele foi solto, tá com o alvará aqui, chegou agora, quase 1 hora da manhã, tá aqui, tá com a Raíssa aqui, ó, por isso que ela nem te ligou, porque ela tava matando a saudade, conversando com ele. Eu falei: glória a Deus, Deus faz um milagre. Ele saiu, foi na segunda-feira de noite, terça-feira, né, já é 0 hora. Na quarta-feira a gente veio pro culto, primeiro dia de campanha dele, a gente buscando, pedindo. No segundo culto de campanha, na quinta-feira, foi a quarta, na segunda quarta-feira, a gente pedindo também para Deus abrir as portas de emprego para ele, a gente correndo atrás, colocando o currículo, vai para lá, vai para cá. Deus abriu uma porta de emprego para ele. Semana passada, hoje é o 2º dia de trabalho dele, ele fez treinamento semana passada. Segunda-feira, Deus deu uma folga para ele na segunda-feira. Aí ele trabalhou terça e quarta. Hoje ele está aqui, amanhã vai estar trabalhando e vai para o encontro no final de semana também. Deus é fiel. Aleluia. A gente que acompanhou o sofrimento dessa família, a gente que vê assim, o grau de dificuldade, da adversidade, da circunstância que o Felipe estava,
a gente pode entender que a mão do Senhor, ela é mais poderosa do que qualquer situação. A misericórdia do Senhor é maior do que qualquer vale. O amor do Senhor é mais pesado do que a iniquidade. E o Deus da nossa vida é o Deus que nos liberta. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Deus é fiel, Deus é fiel. Aleluia. Eu estava aqui no culto dos jovens sábado e eu vi o Felipe sentado ali. Eu parei a pregação na hora. Falei, gente, vamos aplaudir Jesus. Não precisa entender nada, não. Agora vocês estão entendendo, quem estava aqui no culto sábado. Porque Deus é maravilhoso. E Ele vai fazer um milagre na sua vida. Creia. E olha como Deus é super abundante. Nós sabemos que no nosso contexto social, a coisa mais difícil que tem é uma pessoa que sai da cadeia e conseguir um emprego. E não passaram-se nem 15 dias, né? O Felipe já está trabalhando. Esse é Jeová! Aleluia! Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Vamos todos ler juntos? Amém? Mas o salário do pecado é a morte. Salário fala de pagamento. Salário é algo que ele vem depois de uma ação realizada. Quando você trabalha, nada mais justo e digno é do que receber o seu salário. E quando você trabalha e não recebe o seu salário, você está munido de todas as legalidades para mover uma ação judicial já de causa ganha, se você tem como comprovar que você trabalhou e não recebeu, porque salário é coisa séria, não é verdade? E Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. E o que dá forças a Satanás contra a nossa vida é o pecado. Porque quando pecamos, entristecemos o coração de Deus, quebramos o princípio. E Deus colocou um princípio. Coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Se obedecerem, receberão a bênção. Se desobedecerem, receberão a maldição. E Satanás então se apropria disso e joga com a humanidade para que venha pagar o salário. Olha como que o princípio é sério. Nós precisamos todo o tempo estar com o nosso coração quebrantado na presença do Espírito Santo, para que os nossos pecados sejam redimidos pela graça dele. Mas o objetivo de Jesus, quando ele deixou a sua glória e morreu em meu e seu favor, foi aniquilar a obra do diabo na sua vida, acabar com esses pagamentos infernais na sua vida. E para isso ele morreu na cruz do Calvário, porque só a cruz tem o poder de redimir a minha e a sua vida. Mas ele tem esse poder, porque ainda que o salário do pecado seja a morte, a história não para por aí. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. E como eu disse, salário é pagamento, mas dom é dádiva. Deus é melhor do que o diabo. Deus é mais poderoso do que o diabo. Olha, diabo, você vem pagá-los por algo errado que eles fizeram. Eu morro de graça e dou a vida eterna para todo aquele que crê em meu nome. Não importa o que você fez, não importa onde você foi, Jesus tem o poder de redimir sua vida. Jesus tem o poder de quebrar as cadeias. Jesus tem o poder de liberar a sua história. E ainda que você tenha andado na região das trevas, tenha se envolvido com a lama do pecado e se sujado, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E esse é o objetivo do Espírito Santo de Deus na sua vida. E nós estamos nessa campanha concentrados numa terra que mana leite e mel, que é Jerusalém. E Jerusalém
não é só uma terra de conquista. Jerusalém é uma terra de conquistas e de reconquistas. Porque a Bíblia nos diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas a Bíblia nos diz também que para destruir as obras do diabo foi que se manifestou o Filho de Deus. Na história da nossa vida, nós passamos por muitas intempéries e maus momentos, onde cedemos às nossas fraquezas e erramos e sofremos as consequências dos nossos erros. Mas maior do que tudo isso é o poder daquele que tem o dom gratuito, a vida eterna, para entregar a você. E nessa noite você veio aqui não para receber o salário do peso do pecado, mas para receber o dom gratuito de Deus sobre a sua vida. E a notícia do Espírito Santo para você nessa noite é: eu não estou preocupado com o que passou. Eu estou concentrado no quebrantamento do seu coração. E se hoje eu encontrar o seu coração quebrantado e contrito, eu o recebo e eu me manifesto ao seu coração. Então, igreja, não importa o que passou, importa o seu coração agora, para que a bênção do Senhor, o leite e o mel dessa terra profética estejam jorrando na sua vida. Porque Jerusalém é terra de conquistar e reconquistar. Mesmo depois que se perdeu alguma coisa, o poder continua fluindo na vida de todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, no livro de 2 Reis, capítulo 24, versículo 18. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Ramutal, filha de Jeremias de Líbina. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoiaquim, por causa da ira do Senhor. Assim sucedeu em Jerusalém e em Judá, até que ele os lançou da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. E sucedeu que ao 9º ano do seu reinado, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém com todo o seu exército e se acampou contra ela. Levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade ficou sitiada até o 1º ano do rei Zedequias. Aos 9 do 4º mês, a cidade se via tão apertada pela fome que não havia mais pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta entre os 2 muros, a qual estava junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra uma cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho de Arabá. Pode parar por aí. Nós estamos lendo aqui a decadência de Jerusalém, a entrega de Jerusalém para o Império Babilônico. O que era o Império Babilônico? O Império Babilônico representava o próprio Satanás na época, porque vinha dominando a terra com pecado. Nós até ouvimos algumas canções dizer aí, a Babilônia dos dias atuais. E o que nós traduzimos quando ouvimos essa frase? Que onde se denomina Babilônia, ali é um lugar de pecado, é ou não é, igreja? A Babilônia representava isso. E a Babilônia veio contra Jerusalém pagar o salário do pecado, porque nós lemos que o rei Zedequias reinou 11 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E quando ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, ele quebrou o princípio. Como muitas vezes eu e você fazemos. Quebramos o princípio, perdemos e pagamos as consequências desses princípios quebrados. E a Babilônia veio como um instrumento usado por Satanás para pagar o salário do pecado do rei Zedequias, que habitava em Jerusalém. A terra que continua manando leite e mel, porque a bênção de Deus nada pode interromper. Nós que muitas vezes saímos de debaixo da nuvem de glória, você está entendendo? A presença do Senhor está ali, o poder do Senhor está ali. Enquanto eu estou debaixo do poder do Senhor, vivendo no princípio de Deus, eu estou recebendo suas bênçãos. Mas quando eu faço o que desagrada ao Senhor, eu vou perder e o meu inimigo vai querer me atacar. E a Babilônia veio contra Jerusalém. E toda a cidade foi queimada. Depois vocês leem esse capítulo 24 e 25 de 2 Reis. E vocês vão ver como toda a cidade de Jerusalém foi devastada.
casa por casa incendiada. Imagina isso, igreja. Os muros da cidade destruídos, queimados. O povo foi devastado, colocaram-se algemas no povo e arrastaram como arrastam-se animais presos para a Babilônia. E o povo de Israel ficou cativo na Babilônia durante 70 anos. O povo ficou preso ali. O povo sofreu horrores, perdeu todos os seus bens, perdeu a sua bênção. Mas Deus não saiu da história. Deus não abandonou o seu povo. Deus só estava esperando o momento encontrar quebrantamento no coração do seu povo, para que ele viesse restituir a vida do seu povo. E assim na minha e na sua vida. Quando nós estamos sofrendo as tormentas da nossa vida, quando nós estamos sofrendo as represálias e retaliações motivadas e iniciadas em erros que cometemos, nós achamos que perdemos Jerusalém. Nós achamos que fomos expulsos de Jerusalém, mas jamais seremos expulsos da terra que mana leite e mel, se o nosso coração estiver quebrantado. Aconteça o que acontecer, Jerusalém estará pulsando a seu favor. Quero te abençoar, porque Jerusalém significa a presença de Deus na terra. E é esse o foco da nossa busca. Deus só quer ver o seu coração quebrantado, querido. Deus só quer ver o seu coração quebrantado, querida. Ele só precisa encontrar isso. Ele só precisa encontrar o alvo certo na sua alma. Foi assim na vida do Filipe. Eu conheço parte da história do Filipe. Quantas vezes o Filipe ouviu a verdade e, como ele disse, endureceu o coração, até que Jerusalém foi tirada dele e ele literalmente foi levado para o cativeiro. Mas quando Deus olhou lá dentro daquela cela e achou o coração desse rapaz quebrantado, Deus fez aparecer o alvará e soltou aquele que tem um coração quebrantado. Aplauda o Senhor. Esse é o nosso Deus. Anima a sua fé, levanta a sua alma. Deus está olhando por você. Aconteça o que acontecer, Ele é Deus, Ele é poderoso. O problema sempre estará conosco, porque Ele não tem problemas, Ele tem as soluções. E eu estou correndo nessa fila para receber as soluções que vêm do céu. Eu estou agarrado nessa fila. Dela eu não me afasto, e que você não se afaste também, porque Jerusalém é terra de conquistas e de reconquistas. E aí o povo de Israel estava lá, e demorou um tempo. Demorou um tempo profético. Deus já tinha definido, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus é onisciente. E o interessante de viver com Deus é descobrir e discernir as revelações do Espírito. Mas Ele já sabe de todas as coisas. Ele deixa para nós descobrirmos. Porque sábio é aquele que discerne o tempo e o modo de todas as coisas acontecerem. Deus já sabe o que vai acontecer. Ele já tem dia e hora da sua vitória marcados na agenda dele. Mas ei, espera aí. Você tem que entrar no processo correto para receber. Senão a sua vez passa e a fila anda. E a fila anda. E a fila anda. Como andou para aquela geração que saiu do Egito e ficou 40 anos no deserto. A bênção era para eles. Tinha dia e hora para acontecer. Mas eles não discerniram o tempo e o modo. Não quebrantaram seu coração. A fila andou tanto que eles morreram no deserto. E os seus filhos receberam a bênção. Que não passe de nós. Que não passe de nós a bênção do Senhor, mas que nós possamos receber a vitória que Ele tem para nós. Tem muito crente que vai chegar no céu e vai falar: Jesus, isso tudo era para mim. E Jesus vai falar: era, meu filho. Mas ele não vai ficar triste, porque no céu não tem tristeza. Mas que a bênção é para você, ela é. Que a casa é sua, ela é. Que a cura é sua, ela é. Que a libertação da sua família é sua, ela é. Toma posse, porque é sua, é sua, é sua. E o povo ficou ali na Babilônia 70 anos. 70 anos. Quase 2 gerações se passaram. Mas em um momento, Deus encontrou o quebrantamento no coração daquele povo. Abra lá no livro de Esdras, capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, proferida pela boca de Jeremias, despertou o Senhor
o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz, e também por escrito, este decreto. Presta atenção, igreja, olha que coisa linda. Deus despertou o espírito do rei e falou: faz um decreto, faz uma lei. É assim que Deus vai fazer na sua vida. Faz uma lei, a bênção é dele. Faz um decreto, a vitória é dela. Assim disse Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba para Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Pode parar aí. O rei do reino das trevas. E Satanás acha que governa alguma coisa, né? Deus vai lá, entra no coração do homem e fala com ele. Esse homem não era de Israel. Trazendo para os dias atuais, ele não era crente. Mas Deus despertou o espírito dele. Como? Deus pode tudo, igreja. Deus move o coração do rei, do juiz, do advogado, do prefeito, do governador, seja de quem for, em favor daquele que tem o coração quebrantado. E Deus chegou lá, aquela bagunça, pecado e iniquidade. Deus entrou lá dentro, despertou o rei e falou: você vai construir um templo para mim em Jerusalém. E ele: sim, Senhor. Quem é o povo de Jerusalém? Era aquele povo que há 70 anos estava sendo subjugado ali dentro da Babilônia, sofrendo, amargando. Tem quanto tempo que está durando a sua luta? Tem quanto tempo que você está chorando? Deus já escreveu o decreto a seu favor e chama-se Bíblia Sagrada. Ele já escreveu o decreto a seu favor. E ainda que o inferno inteiro se levante rangendo os dentes, ele não pode impedir a sua bênção, porque ela é sua. A bênção era do povo de Jerusalém. E ele disse: onde está o povo de Jerusalém? Bendito seja o povo de Deus, se levantem e voltem para construir a casa do Senhor em Jerusalém. Porque a bênção em Jerusalém é como uma fonte que não para de jorrar. Pode jogar pedra, pode jogar entulho, pode tentar matar, pode vir pagar o salário do pecado. Isso não importa. Se o coração quebrantou, o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, se manifesta na hora. E o milagre acontece. E a bênção chega. E a bênção chega maior, poderosa, maravilhosa. E vão se dizer entre as nações. Vamos ler Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Dê um brado de adoração ao Senhor. Pode ser melhor, pode ser melhor. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, tem outra versão que diz: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro em Babilônia, estávamos como os que sonham, e a nossa boca se encheu de cântico, a nossa língua de cântico e a nossa boca de riso. E voltamos dizendo entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós. Porque quem vive conectado a Jerusalém não perde tempo com a luta, não perde tempo com a dor. Passa por ela sim, mas o coração está sempre pulsando em Jerusalém, porque lá mana a sua bênção. E a sua vitória, ela é conquistada no reino do Espírito. Porque quando você volta para Jerusalém e vai reconstruir a sua vida, a sua história, está passando por todo esse processo,
Não se iluda. Não seja displicente. Satanás vai se levantar. Abra no livro de Esdras, capítulo 4. Vamos ler os versículos de 1 a 5. Eles, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel, que era Zorobabel, o líder de Israel, o rei da época, e aos chefes das casas paternas, e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, pois como vós buscamos o vosso Deus, como também nós lhes temos sacrificado desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Responderam-lhes, porém, Zorobabel e Jesuá, e os outros chefes das casas paternas de Israel: não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sozinhos edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e os inquietava, impedindo-os de edificar. E assalariaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano por todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Esse povo, eles não eram o povo de Deus, mas eles já tinham sacado que Jerusalém era a terra. Você está entendendo isso? Eles estavam ali. E quando o milagre aconteceu, eles viram o barulho, eles sentiram a atmosfera espiritual. Só que eles não tinham compromisso com Deus. Eles não estavam 100% aliançados com o Espírito Santo. Porque muito mais que receber uma vitória, é receber uma vitória vinda da parte de Deus. É ser espiritual. É viver a glória de Deus. E isso é só para quem é espiritual, tem compromisso com Deus e prioriza a santidade a despeito de qualquer outra coisa, não negocia a verdade. E esse povo era um povo que negociava a verdade. E eles chegaram para Zorobabel e falaram assim, em outras palavras: deixa eu pegar uma carona na sua bênção, deixa eu ir com você. E Zorobabel já tinha visto essa história. Quando o povo de Israel chegou em Canaã, uma das primeiras ordens que Deus deu para Josué foi o seguinte: não casem com as mulheres cananeias, e nem deixe que os cananeus deem as suas filhas para se casarem com seus filhos, mas exterminem todos os cananeus, jebuseus, gergazeus, heveus e o povo dali, porque a contaminação, a quebra do princípio ia entrar no meio do povo. O que isso significa? A bênção do Senhor, ela precisa ser pura, ela precisa ser inteira na nossa vida. Se você começar a conviver com pessoas que despertam a sua carne, você vai andar pelo caminho do pecado. E Deus se importa mais com a sua vida na presença dEle do que as suas vitórias propriamente ditas. Por isso Ele te deixa passar por vales, porque no vale você quebra seu coração e abandona o pecado. Então você tem que andar sempre com pessoas que aumentem a sua unção. Amém? E Zorobabel cumpriu a cartilha direitinho. Negativo. Vocês não podem reedificar conosco, porque nós, o que Ciro disse lá atrás? Quem é o povo de Israel? Nós devemos edificar templo ao Senhor. E aí aqueles homens tentaram debilitar, tentaram enfraquecer as mãos dos trabalhadores, e eles contrataram e assalariaram conselheiros para os desanimarem. Eles não contrataram exércitos armados com arcos e flechas. Eles contrataram conselheiros, porque a batalha da sua vida acontece na sua mente. Se você ficar dando ouvidos, você não vai romper, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, você não pode, que milagre, que nada. Aos conselheiros contratados por Satanás para impedir você de chegar na sua bênção. Pode me chamar de radical, eu ando com Jesus. Eu não negocio minha santidade. Eu não minto, eu não engano, eu não quero encurtar a minha estrada, pegar um atalho. Eu quero a bênção total. Isso é o trabalho dos conselheiros que tentavam desanimar aquele povo. Mas aí nesse momento, abra comigo no livro de Zacarias, já estamos concluindo. Capítulo 4, versículos 1 a 14. Deus entrou na história de novo.
e mostrou onde é vencida a batalha do crente. Ora, o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: o que vês? Respondi: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas, e as 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. E junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo e disse: não sabes tu o que é isso? E eu disse: não, meu senhor. Observe que ele chama o anjo de senhor 2 vezes e o anjo não o interpela. Vou falar daqui a pouco por quê. Ele me respondeu dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se manifesta pelo amor de Deus, igreja. Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? O anjo está dizendo para ele: quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina, e ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. Mas o anjo chegou para ele e ele falou assim: ora, meu senhor. E o anjo ficou calado. Vocês lembram lá em Daniel capítulo 6? Quando o anjo chega diante de Daniel e Daniel fala: meu senhor, o anjo fala com ele: para, porque sou o conservo teu. Só tem um que aceita ser chamado de Senhor, desde lá do Velho Testamento. Sabe qual é o nome dele? Jesus. Diga comigo: Jesus. De novo, Jesus. Jesus. Era Jesus que falava com Zacarias e mandava um recado para Zorobabel. Quem é essa montanha que se acha que põe contra o meu servo Zorobabel? Vai se transformar numa campina. Você já viu um trator arrancando um monte para uma obra ser construída? Você já viu isso acontecer? Não é uma coisa, eu sou fã dessas coisas. Passa, tem um monte, aí os tratores estão ali, daqui a pouco está tudo lisinho. Assim vai acontecer com a luta na sua vida. Porque Jesus entrou na parada. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda Jesus, 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 Jesus. Oh, Ele está no negócio de Jerusalém. Esse negócio de terra que mana leite e mel nasceu no coração de Jesus. E quando ele viu aquele conluio do inferno se levantando contra aquele que ele já tinha redimido, perdoado, restaurado, a conta já estava paga, ele entrou no negócio, pegou Satanás pelo colarinho. Vem cá, você acha que você é uma montanha? Sai! E o templo foi erguido por Zorobabel. Fique de pé no seu lugar. Deus é contigo, igreja. Deus é contigo. Diga bem forte: o meu Jesus transforma o meu monte numa campina. Mais forte, igreja, mais forte. O meu Jesus transforma esse monte, bem forte, numa campina. Aplauda, aplauda, aplauda o Senhor.